Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Panto. Nesta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre Body Bags, uma minissérie da Blanc Noir, um selo da Dark Horse, lançada, escrita e desenhada por Jason Pearson, criada, escrita e desenhada por Jason Pearson, lançada entre 1996 e 1997 nos Estados Unidos e lançada em 1999 no Brasil pela Mitos. Ali no fim dos anos 90, para quem gostava de quadrinhos, você vê nas bancas o logo da Mitos e o logo da Dark Horse, que não raramente estavam juntos, era um atrativo, era uma boa novidade para quem estava não saturado, mas para quem já via muito de Marvel, DC e eventualmente um pouco de Image Comics. Você ia na banca, só tinha praticamente Marvel, DC, Image. Então Dark Horse trazia alguma novidade, a Mythos também, né, fora da Abril, que na época era a principal editora. Então, quando eu cheguei na banca, eu peguei esse quadrinho que, em português, ele tinha o subtítulo Os Caça-Corpos. Body Bags, Os Caça-Corpos, no quadrinho Body Bag, ou Body Bag. É utilizado como um sinônimo para mercenário ou caçador de recompensas. Esse termo é muito utilizado na história. E eu acho que o pessoal da tradução quis primeiro utilizar um termo curto que tivesse a ver com corpo, já que o original tem. E aí botaram caça-corpos, porque caça tem alguma coisa ali a ver com caçador de recompensas, tanto que no quadrinho original tem uma cena que uma personagem diz: eu quero ser uma body bagger, e na tradução ficou: eu quero ser uma caça-corpo. Jason Pearson, o criador, ele é conhecido pelo trabalho dele com Legião de Super-Heróis da DC, ele fez Deadpool e X-Men para Marvel, ele fez Savage Dragon para Image, ele fez Frequência Global, um dos números de frequência global do Ray Ellis. Ele é quem desenha, então ele é um autor conhecido no meio. E esse quadrinho, Body Bags, sendo de 1996, ele é um quadrinho típico dos anos 90, ali numa fase que a Image Comics ainda dominava, porque ele é repleto de violência, de sangue e de personagens muito musculosos, fortes, e que as coisas se resolvem muito mais na porrada, no tiro. O quadrinho até tem bastante diálogo, mas definitivamente esse diálogo não é utilizado para resolver as situações. As situações todas elas se resolvem na porrada. Já falo um pouco melhor sobre isso. Primeiro, o que chama mais atenção no quadrinho é a violência, e não a violência gráfica, mas a violência conceitual. Porque a violência gráfica em si, os quadrinhos dos anos 90 eram cheios. Perto dos quadrinhos da Image Comics, perto, por exemplo, de muitas histórias do Spawn, a violência gráfica desse quadrinho ela nem é das maiores. E para quem assistia anime nos anos 90, especialmente Cavaleiros do Zodíaco, a violência gráfica desse quadrinho ela é fraca, porque Cavaleiros do Zodíaco era direto, amputações, decapitações, rios de sangue correndo pela tela, e a criançada assistia esse tipo de conteúdo. Então a questão aqui não é a violência gráfica, mas a violência conceitual, e eu já vou explicar a primeira cena do quadrinho que vai deixar isso bem claro. Os protagonistas do quadrinho são um mercenário, né, um caçador de recompensas chamado Mac Delgado, cujo apelido é Clownface, e aqui em português ficou Palhaço. Eu preferia que tivessem traduzido como Cara de Palhaço, porque apesar do apelido ele não é uma representação do palhaço psicótico, que é tão comum nos quadrinhos. Aí um forte abraço para o meu amigo matemático que acredita que os palhaços eles são a verdadeira representação do artista performático.
Então acho que palhaço não ficaria um nome muito preciso. Eu gostaria que tivessem traduzido para cara de palhaço. Tem a ver com a máscara que ele usa. Já explico. O outro personagem é o Iron Secula, que em inglês o apelido dele é Pops, e em português o apelido ficou Vovô, que tem a ver. Os dois são, como eu já falei, mercenários, caçadores de recompensa na cidade de Terminus, uma cidade fictícia no estado da Geórgia, que apesar de ser uma cidade fictícia, é uma referência à cidade de Atlanta, também no estado da Geórgia, maior cidade do estado da Geórgia, capital e maior cidade do estado da Geórgia. Nos Estados Unidos, nem sempre a maior cidade é a capital do estado. Los Angeles não é a capital da Califórnia, Seattle não é a capital de Washington, Portland não é a capital do Oregon, Nova York não é a capital do estado de Nova York, Chicago não é a capital do estado de Illinois, Dallas não é a capital do Texas, Houston também não é a capital do Texas, mas em alguns estados Boston, por exemplo, é a capital do estado de Massachusetts e Atlanta é a capital do estado de Geórgia. E a Atlanta, na verdade, ela já teve o nome Terminus. Terminus significa terminal de ônibus. E Atlanta ela foi fundada a partir de um terminal de ônibus. Ela era uma região que era um terminal de ônibus, a princípio ali, quando o estado da Geórgia estava sendo formado. E depois virou uma cidade, era referida como Terminus, e aí foi evoluindo até virar a cidade de Atlanta, que hoje é informalmente apelidada de Terminus. Então, da mesma forma que Gotham é um apelido de Nova York, que virou Gotham City, na cidade do Batman, aqui Terminus é um antigo nome, um apelido da cidade de Atlanta, que virou a cidade dos Body Bags. No quadrinho, Terminus é mostrada como uma cidade muito violenta, com muito crime e povoada de mercenários, de caçadores de recompensa, que obviamente tem briga, disputas e rivalidades entre eles, e é isso que dá origem à história. O escritório lá onde o Mac Delgado, né, o cara de palhaço, e o Pops, o Iron Secula, trabalhava, ele foi atacado, ele sofreu um atentado, os dois se feriram gravemente, a noiva de Secula morreu e um dos parceiros deles traiu eles, né? Fica ali no ar que esse atentado ocorreu justamente por causa dessa trairagem. E aí eles estão em busca de vingança, e é quando a gente chega na primeira cena do quadrinho, que, como eu disse, ele mostra como esse quadrinho ele é violento conceitualmente. E para quem estava habituado a ler quadrinhos da Marvel, DC e até mesmo da Image, ele tem um certo choque por causa da falta de limites do personagem, por causa da falta de ética e moral completa do personagem. Porque quem via quadrinhos de anti-heróis, de justiceiros e anti-heróis e mercenários, tinha um contato já com uma violência extrema em termos de personalidade. Mas mesmo assim, esses personagens, eles tinham um certo limite. Eles agiam dentro de uma ética bem distorcida, um senso de justiça bem distorcido, um senso de justiça que deve ser repudiado por qualquer sociedade organizada com um mínimo de direitos. Mas mesmo assim, eles ainda tinham um certo limite. Então, se você pega o Justiceiro, o Hitman, o Deadpool, o Spawn, e todos esses vigilantes muito violentos ou mercenários muito violentos, você encontra um certo limite. Geralmente, eles só matam vilões. De novo, essa é uma atitude que deve ser repudiada. Isso é um combate ao crime, uma forma de combater o crime que deve ser repudiado, porque não pode ser aceitado numa sociedade com um mínimo de direitos. Mas é o limite deles. Então, como eu disse, o Justiceiro só mata vilões.
O Hitman, ele, que é o Tommy Monahan, ele só mata outros mercenários, sobretudo se forem seres poderosos e fantasiados, mas nunca super-heróis. É tanto que tem, logo no primeiro quadrinho do Hitman, ele termina rendido pela polícia. Vários policiais o cercam, engatilham as armas apontando para ele, e em vez de reagir, ele se rende. E ele fala expressamente, né, no recordatório para o leitor, ele diz: eu não atiro em policiais. Ele deixa claro que ele tem esse limite de não reagir contra quem faz o bem. Na mesma história, ele enfrenta o Batman, na verdade o Batman vai pegar ele, já que ele é um mercenário e um assassino de aluguel, e ele foge do Batman em vez de reagir. E em um dos momentos que Batman consegue encurralar ele e desce a porrada nele, ele diz que ele não pode reagir contra o Batman, não pode matar o Batman, porque Batman é uma pessoa do bem, é um herói. Deixa bem claro qual é o limite dele. E no momento que ele decide atirar no Batman, ele vê com uma visão de raio-x um ponto blindado no uniforme do Batman e atira lá porque ele sabe que ele não vai ferir o Batman. Ele faz isso só para conseguir ganhar tempo e fugir. Então, está estabelecido o limite desse mercenário. Ele só é uma pessoa violenta contra outros mercenários, contra pessoas más, contra vilões. Justiceiro, nem se fala. Mesma coisa, é um cara que só é violento, só mata vilões. Spawn, mesma coisa. Eu acho que o Deadpool não tem esse limite muito bem colocado, mas é assim que ele trabalha também. Se não vê o Deadpool, pelo menos não que eu lembre, ou pelo menos não dentro de uma história no mínimo sã do Deadpool, sendo violento à toa como um super-herói. Enfatizando mais uma vez, esse é um limite que eles têm, que não deveria ser um limite aceitável, mas ainda assim é um limite que os autores colocam, e para mostrar que, apesar de ser um limite, não é aceitável, sempre tem um contraponto. Vez por outra, esses personagens encontram um outro personagem que atua mais dentro das vias legais e que coloca um contraponto ali nas atitudes deles. Né? Vez por outra, o Justiceiro tem confronto com outros personagens da Marvel, principalmente com o Demolidor. Pelo menos antigamente era muito mais comum ser com um Demolidor, que deixa claro, cara, você não pode agir dessa forma. Você está dentro de um país que tem leis. Você precisa respeitar essas leis, porque os Estados Unidos, mesmo tendo a pena capital, ela só acontece depois de todo um julgamento. Não acontece uma execução sumária, pelo menos dentro dos parâmetros legais. O Hitman, ele confronta o próprio Batman, que tenta passar essas ideias, esses conceitos, por mais que o Batman seja um vigilante violento. O Deadpool nem se fala, ele está o tempo todo ali envolvido com outros personagens da Marvel, tomando porrada e sendo confrontado com um senso de justiça. Isso não existe em Body Bags. Isso não está presente na personalidade desse personagem, que mostra que ele é um cara psicótico. A primeira cena do quadrinho, ele vai atrás de informações a respeito das pessoas que realizaram um atentado contra a firma dele. E aí ele bate na porta da casa de um sujeito que ele acredita que pode ter informações. Uma pessoa abre a porta e pergunta: o que é que você quer? Ele pergunta se Git está em casa. A pessoa responde que sim, pergunta o que é que você quer com ele, e ele dá um soco na cara dessa pessoa e quebra o nariz dela. A pessoa cai ali no chão, desnorteada. Não tem nenhum momento ali no Justiceiro, no Hitman, pelo menos dentro da cronologia correta dos personagens e dentro de suas faculdades mentais, digamos, mais lineares, né, que já que não dá para dizer que esses personagens têm as faculdades mentais muito ok, não tem nenhum momento ali na história deles em que eles reagem assim durante uma conversa. Você chega no local, você bate na porta, a pessoa abre: ó, fulano tá, o que é que você quer com ele? Eu quero falar com ele. Aí, de repente, se houver um confronto, o personagem até reage violentamente, mas aqui o Mac Delgado, o cara de palhaço, não esperou, já foi metendo um soco na pessoa simplesmente porque ela perguntou o que é que ele queria, mas isso vai piorar bastante, né? Porque na sequência dessa cena mostra Git
o tal de Git dentro de casa, junto com a esposa dele. A esposa dele está grávida, ela usa uma camisa com o nome bebê e uma seta apontando para o ventre dela, ela já está com vários meses de gravidez, está com a barriga bem redonda. Esse tipo de camisa ele é muito comum nas mães americanas em filmes, séries e quadrinhos. Uma camisa ali que tem uma certa fofura. E essa mulher grávida está cheirando carreiras de cocaína. Ela, o marido dela, o Git, está bebendo e ela está cheirando pó, está inalando pó. Não vou entrar nos méritos da legalidade, da proibição, de se usar entorpecentes deveria ou não ser legal, usar certos entorpecentes deveria ou não ser legal. Mas o fato é que ela está usando uma substância altamente tóxica para uma pessoa grávida, ainda mais num estado avançado de gravidez, que pode ter consequências graves e irreversíveis na criança que vai nascer. Isso, inclusive, é colocado no quadrinho, logo mais explico. Então, é uma cena muito violenta e é uma cena que você não está habituado em ver em quadrinhos, seja na Marvel, DC, Image. De vez em quando você até é confrontado com drogas nesses quadrinhos, sobretudo nos títulos um pouco mais voltados para o público adulto, como Hitman, por exemplo. Não estou entrando aqui nos méritos de Vértigo, nada disso. Hitman tem uma cena lá, num dos primeiros nomes de Hitman, que o cara prende um traficante, ele rasga o saco de pó que o traficante estava levando, tira um pouco do pó, da cocaína, passa na língua e diz, isso aqui é da boa. Então você até é confrontado com a presença de drogas, de entorpecentes, mas não dessa forma. Uma mãe grávida cheirando pó. Isso é uma forma de desumanizar esse personagem para as consequências que virão a seguir, para que você não se apegue tanto a ele, já que algo brutal vai acontecer com essa personagem. Então o cara de palhaço chega, ele já está com a máscara dele, quando ele estava batendo na porta ele não estava com a máscara, e a máscara ela é determinante para esse apelido, cara de palhaço, porque ela é um capuz preto com uma máscara amarela no rosto. Essa máscara amarela tem um sorriso desenhado, um sorriso de linha e buracos para os olhos, né? Diferentemente de outras máscaras de quadrinhos que deixa a pupila, que deixa os olhos todos brancos, sem pupilas, nesse aqui a máscara é furada, então você vê os olhos do personagem, é quase como se fosse uma máscara de sorriso, né? Uma máscara do famoso smile. Só que a diferença é que ela tem traços transversais ali nos olhos, na vertical. Tem um tracinho na vertical em cada olho, um tracinho preto, que deixa parecido com uma maquiagem de palhaço. Daí o apelido dele, cara de palhaço. E essa máscara é um elemento muito interessante desse personagem, porque como ela tem um desenho de um sorriso, parece que o personagem está sempre sorrindo. E quando ele realiza as atrocidades dele lá, ele está com um sorriso na cara que dá um ar mais psicótico a esse personagem, que ele por si só já é bem psicótico. Então ele chega ali para perguntar ao Git onde está Janus, né, uma pessoa envolvida com um atentado realizado contra a firma de mercenários dele. Git começa a enrolar, a desconversar, né, a meter um louco dizendo que não sabe onde está o Janus, vai enrolando. O cara de palhaço vai ficando cada vez mais agressivo no interrogatório e a esposa dele, a mulher grávida, chega por trás do cara de palhaço com uma arma e engatilha a arma, né? Ela está pronta para atirar nele e o cara de palhaço pergunta, sem olhar para ela, pergunta para o Git de quanto tempo ela está grávida. Ela responde que está grávida de 8 meses. E aí, de repente, na cena seguinte, o cara de palhaço enfia uma faca no ventre dela, consequentemente matando o bebê. Ela fica pasma, ela fica ali atônita, solta a arma sem acreditar no que está acontecendo, sem conseguir reagir. Git fica revoltado, chama o cara de palhaço de assassino, e aí é quando o cara de palhaço ele dá o contraponto. Ele diz, assassino não, porque com a quantidade de pó que essa mulher cheirava, o bebê já estava morto. Algo que obviamente não está provado ali na história, é algo que fica só sugerido. E aí ele ameaça, ele diz, agora se eu subir a faca mais um pouco,
aí eu vou ser um assassino. Ou seja, ele assassinaria a esposa do Git e pergunta mais uma vez onde é que está o personagem lá que ele está procurando, o Janus. Git responde, o cara de palhaço vai saindo, a esposa do Git fica sangrando no chão, sentindo dores. O Git pega uma arma para atirar nele e o cara de palhaço diz: eu te fiz um favor, porque nós, mercenários, não somos o tipo que pode ter família. E aí ele apaga a luz, o Git tenta atirar e entra o título da história, Dia dos Pais. Essa frase que ele falou, nós, mercenários, não somos o tipo que pode ter família, vindo logo em sequência do título Dia dos Pais, que é o título dessa minissérie, ele é uma frase muito interessante, um título muito interessante dentro do conceito que vai ser apresentado na história logo depois. Porque aí começa a perseguição o cara de palhaço e do Pops, do vovô, pelos mercenários inimigos que destruíram a firma deles, que mataram a noiva do Pops. Só que entra uma terceira personagem na história, que é a filha adolescente do cara de palhaço. Ele tinha abandonado essa filha com a mãe, se eu não me engano, no México. Ele é descendente de mexicanos, a menina também. Ele tinha deixado a filha com a mãe no México. Essa menina morre e ela volta para se reunir com o pai. Ela é apresentada como uma garota problema. Já tinha tido vários incidentes de violência ali na adolescência, já tinha ido para reformatório e etc. E ela quer ser uma mercenária, como o pai. Ela é a personagem que diz que gostaria de ser uma body bag, que gostaria de ser uma caça-corpo. O nome dela é Panda Carmen Maria Delgado. Eu não sei se o nome dela é apenas Carmen Maria Delgado e Panda é o apelido, o codinome dela, como cara de palhaço, como Pops, ou se Panda faz parte do nome dela. Tem uma parte que aparece uma ficha assim de nome dela, como se fosse uma ficha de reformatório, e está lá Panda em Carmen Maria Delgado. Então talvez Panda seja de fato o nome dela, e a história se desenrola com esses três personagens, com o cara de palhaço, a filha dele, Panda, e o Pops, tendo que resolver os problemas deles lá, da vida de thug deles, da vida de mercenários, e o cara de palhaço tendo extrema dificuldade em lidar com uma filha psicótica. Daí o título Dia dos Pais, daí a consequência daquela frase que ele falou para o Git: nós mercenários não somos o tipo que pode ter família. O Mac Delgado, o cara de palhaço, ele só usa facas, ele não usa armas de fogo, ele só usa lâminas. A Panda, ela aparentemente tem um dom para o uso de armas de fogo, ela tem uma mira impressionante para um adolescente e para alguém que aparentemente não tinha sido treinado no uso de armas de fogo. O Pops tem uma hora que ele está ensinando ela a atirar e ele elogia esse, entre aspas, talento dela, e a história se desenrola a partir daí com pouco desenvolvimento na trama. Basicamente é pancadaria, tiro e violência, com muito sangue. O Pops, se eu não me engano, foi decorrência da explosão que o depósito onde eles trabalhavam, onde ficava o escritório da firma de mercenários deles, perdeu parte do crânio, ficou uma moleira na cabeça, ficou exposto, e ele colocou como é que eu posso dizer? Ele colocou uma contenção, né? Ele colocou ali uma contenção que fica parecendo um chapeuzinho parafusado no crânio. Ele colocou ali uma capa de proteção, uma capa de contenção, para servir como moleira da cabeça dele. De vez em quando isso sangra, mostra que ele está, como é que eu posso dizer, que ele está moribundo, né? Que aquilo ali não vai resistir muito tempo. Então o quadrinho ele tem muita violência gráfica, como eu falei, muita violência conceitual e muita pancadaria, muito tiro, as coisas resolvidas dessa forma. É, como dizem, um fiapo de história e muita ação, bastante ação. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, ainda mais para quem
Para quem gosta de quadrinho muito cabeça, para quem gosta de quadrinho muito com histórias muito elaboradas, mas de vez em quando gosta de sair um pouco e ler um negócio que seja mais direto, como eu falei, com um fiapo de história, talvez Body Bags seja uma boa pedida. O quadrinho ele tem muita cena interessante, desenhada. Ele tem muito detalhe. Para quem valoriza ver alguns detalhes, como eu, ele tem algumas cenas bem interessantes, como por exemplo, tem um momento que o Mac ele está encurralado, o cara de palhaço ele está encurralado lá por um rival dele, e o rival começa a atirar nele. E ele se encolhe assim, meio que se protegendo. Tem um carro por trás dele, até que o cara vai atirando, vai acertando alguns tiros na cabeça, no peito dele, alguns tiros no carro, até que ele acerta o tanque de gasolina do carro. E quando você atira em tanque de gasolina nos quadrinhos ou no cinema, você sabe o que acontece, o carro explode. Na vida real não explodiria, só faria derramar combustível, mas o carro explode. Então explodiu e você pensa, porra, como é que ele estava aguentando aqueles tiros? Depois tem uma cena na casa dele que mostra o uniforme dele pendurado numa cadeira e você vê que ele está rasgado em alguns pontos por causa dos tiros, e ali por baixo você vê o alcochoado de um colete à prova de balas. Então mostra porque ele estava aguentando os tiros, porque ele é vestido, a roupa dele é um colete, é um grande colete com uma máscara de palhaço. Sorte dele também que nenhum tiro pegou no braço, porque a roupa não se estende por braço. A camisa tem manga que para aqui no braço, uma manga comprida. Então tem algumas cenas bem interessantes de se ver. O traço do Jason Pearson é um bom traço. E o quadrinho tem cores muito fortes. Apesar dele ser um quadrinho escuro, ele usa muito as cores escuras, porque ele se passa bastante à noite, ele tem muita cena sombria. Ele tem cores vivas em alguns momentos, fica até um contraste interessante do colorido com cores vivas. Então, em termos de arte, é um quadrinho muito bacana. Foi a única publicação do Body Bags, Os Caça-Corpos, aqui no Brasil, pela Mitos. A Mitos, originalmente, essa série, Dia dos Pais, foi lançada em 4 edições, lá nos Estados Unidos, pela Dark Horse. Aqui no Brasil foi lançada em 2 edições, cada uma edição compilando 2 edições originais, e depois foi lançada no encadernado, ali no próprio ano de 1999, pela própria Mitos. Depois esse quadrinho, ele foi lançado entre 1996 e 1997. Em 2005, a Image ela reimprimiu essa série, Dia dos Pais, né? Era da Dark Horse, passou para a Image, foi reimpressa em 2 edições, com uma versão brasileira. E foi em 2005 mesmo, se eu não me engano, em 2006, pela Image, ele lançou uma segunda história de Body Bags, que é uma edição única, né, muito especial de uma história só, chamada Three the Hard Way, não foi lançada aqui no Brasil. E em 2008 ele lançou uma terceira edição, que é chamada de Body Bags One Shot, que de fato é um one shot, é uma edição especial, e foram os 3 únicos lançamentos de Body Bags na história de vida aí do Jason Pearson. Em 2015, se eu não me engano, ele financiou pelo Kickstarter uma nova edição que eu acho que se chama Don't Die Until I Kill You, Não Morra Até Que Eu Te Mate. Essa edição foi financiada. O financiamento era de $20 mil e ele conseguiu $40 mil, mas se eu não me engano ele nunca desenhou, ele nunca chegou a desenhar essa edição, então não sei como isso ficou com os apoiadores. E em 2020 saiu a notícia de que ele estava desenhando uma nova minissérie de Body Bags. Eu vi isso em algum site, eu não lembro qual, não lembro se foi o Bleeding Cool, e até se perguntavam, será que vai ser finalmente a edição que ele financiou pelo Kickstarter? Eu vi uma entrevista com o Jason Pearson perguntando por que ele ainda não tinha desenhado essa edição. Essa entrevista não sei, 2018 eu acho, o quadrinho foi financiado em 2015. E aí ele enrolou, ele disse que iria fazer, e ele disse que odiava fazer Body Bags, né, que curiosamente foi um dos quadrinhos que deu fama ao nome dele, mas aparentemente ele não gostava aí muito desse riscado. E eu lembro que em 1999
a revista Herói 2000, que foi a segunda encarnação da revista Herói, tinha uma matéria de opinião, acho que de 2 páginas, a respeito do mercado de quadrinhos no Brasil, não no mercado de quadrinhos nacionais, o mercado de quadrinhos em geral, de lançamentos aqui no Brasil. A pessoa que fez a matéria, não lembro quem era, infelizmente, ela fazia uma grande crítica, dizendo que o mercado era muito repetitivo, lançando só o material da DC e da Marvel, e até o material da Image estava muito repetitivo, principalmente porque a única coisa que sobrevivia ali nas bancas brasileiras era Spawn. Ele comenta o esforço se eu não me engano, é a editora Tudo em Quadrinhos, que estava trazendo o material do selo Vertigo, mas lamenta que o alcance da Tudo em Quadrinhos era pequeno, e tem uma hora que ele diz sobre Body Bags apenas o seguinte: mas, caro leitor, pode confiar em Body Bags, Os Caça-Corpos, que você não vai se decepcionar. Ele não detalha a história, nada disso. Acho que ele nem diz, nem lembro se ele disse que é a história da Dark Horse, da Mythos, mas ele faz esse breve elogio. Então essa foi a única referência de Body Bags, Os Caça-Corpos, que a gente teve no Brasil. Essa minissérie de 1996 e 1997, chamada Dia dos Pais. As edições especiais de 2006 e de 2008 nunca foram lançadas, e sabe Deus se o Pearson vai realmente terminar essa 4ª edição que foi financiada pelo Kickstarter. Então essa foi mais uma conversa despretensiosa. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Você é foda, e até a próxima conversa.